Ah, Sócrates! Quando a gente pensa nele hoje, vem logo à cabeça o pai da filosofia ocidental, certo? Só que na época dele, lá em Atenas, a história era bem diferente. Para muita gente, ele não era esse farol da verdade, não. Era visto como outra coisa. E é justamente esse paradoxo que a gente precisa desvendar para entender o legado de um dos maiores pensadores de todos os tempos. E a grande questão que dividia Atenas naquela época, e que, vamos combinar, provoca a gente até hoje, é essa. Afinal de contas, quem era Sócrates? Um gênio buscando conhecimento de verdade ou um mestre da enganação, tão bom de papo quanto os caras que ele mesmo criticava? Então, para a gente entender esse dilema, vamos imaginar a cena. A praça pública de Atenas, a Ágora. Para um cidadão comum ali, no meio daquela confusão, a diferença entre um filósofo, que está ali buscando a verdade, e um sofista, que ensina a arte de convencer, olha, essa linha era muito, muito tênue, quase impossível de ver. E é exatamente aí, nessa aparência, que a confusão toda começa. Como é que pode, né? O cara que a gente vê hoje como um pilar da filosofia era confundido com só mais um sofista qualquer. A resposta para isso, acredite, tá na ferramenta que ele usava com uma maestria impressionante. Pois é, aqui está o pulo do gato. Tanto Sócrates quanto os sofistas usavam a mesmíssima arma, a retórica, a arte de falar bem, de construir um bom discurso. A imensa diferença, como a gente vai ver agora, era o propósito. Para onde cada um deles apontava essa arma. E olha, o domínio que Sócrates tinha da retórica era um negócio tão absurdo que ele conseguia, se quisesse, montar um discurso sofista perfeito. Não porque ele acreditava naquilo, de jeito nenhum, mas só para provar que ele dominava a técnica. E aí está a diferença crucial. Os sofistas usavam a retórica para ganhar o debate. Ponto. Já o Sócrates, ele usava para questionar a própria ideia de verdade. Vamos voltar para Ágora. Imagina a cena de novo. O cidadão comum está lá, assistindo. Ele vê Sócrates detonando os argumentos dos outros com uma habilidade que, uau, é incrível. E ele está usando exatamente as mesmas armas dos sofistas, só que contra eles mesmos. Sem entender o porquê, a motivação por trás de tudo aquilo, como é que essa pessoa ia conseguir ver a diferença? Fica impossível, né? Ok, mas por baixo dessa casca, dessa aparência de sofista, tinha uma essência, que era o oposto de tudo isso. Então agora a gente vai mergulhar no que realmente definia o Sócrates, no que separava ele de todo o resto. É aqui que o verdadeiro filósofo aparece. A grande missão da vida dele não tinha nada a ver com convencer os outros de alguma coisa. Era uma jornada para dentro. Tudo se resumia naquela famosa frase do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Para ele, o ponto de partida era esse, o autoconhecimento, e não o aplauso da galera. E nesse ponto, não tinha conversa. Para um sofista, bastava parecer que estava com a verdade para ganhar a discussão. Mas para o Sócrates, nossa, isso era impensável. A prioridade número um, absoluta, o único ponto de partida que valia, era a busca. Uma busca incansável pela verdade. A verdade de verdade. Tá, mas como é que ele buscava essa verdade? Bom, com certeza não era com aqueles discursos longos, aqueles monólogos para uma plateia que só ficava ouvindo, que era o estilo dos sofistas. Não. Ele usava a dialética. O que é isso? É um método de diálogo, sabe? Uma troca constante de perguntas e respostas, feita para ir descascando o assunto, camada por camada, até chegar no que realmente importa, na essência. Mas ó, não era um bate-papo qualquer, não. Era um processo bem sistemático. O primeiro passo, questionar as premissas. Sabe aquelas verdades que todo mundo aceita sem nem pensar? Era por aí que ele começava. Depois, os conceitos iam sendo divididos, classificados, como se estivesse montando um quebra-cabeça. E só lá no final desse caminho, que era bem rigoroso, é que se podia chegar perto de um conhecimento mais profundo, mais real. Então, quando a gente junta todas essas peças, a gente chega no coração da coisa, na distinção que muda tudo. De um lado, você tem a busca pela verdade. Do outro, a busca pela persuasão. São dois mundos diferentes. E essa diferença fica gritante quando a gente coloca um do lado do outro. Olha só, o objetivo do Sócrates, a verdade com V maiúsculo. O dos sofistas, a persuasão a qualquer custo. O método do Sócrates, o diálogo, a troca. O deles, o monólogo, a palestra. O foco do Sócrates era para dentro, no conhecimento interior. O deles, para fora, na aparência. No fim das contas, o que Sócrates queria era sabedoria.
Já os sofistas, eles se contentavam com a verossimilhança, que é o quê? É aquilo que parece verdade, mas não é. No fim, a grande lição que fica é esta: a ferramenta não define o artista, o que define é o propósito dele. Pensa bem, Sócrates e os sofistas usavam o mesmo cinzel, o da retórica. Só que enquanto um usava esse cinzelo para esculpir a pedra e revelar a verdade que estava ali dentro, os outros usavam para criar uma fachada, uma ilusão muito bem feita e convincente. E tudo isso nos traz para uma pergunta final, que talvez seja mais relevante hoje do que era 2400 anos. Nesse nosso mundo que é inundado de informação, de discursos, de narrativas por todo lado, como é que a gente faz para distinguir a busca genuína pela verdade daquela que é só a arte de convencer?